Obrigada pela presença de todos. Hoje é o encontro plástico mais especial que já teve aqui na Casa de Petrópolis, porque é com o Luiz Átila, que é o diretor de arte e cultura aqui da Casa de Petrópolis e é um artista em exposição. Ele sempre entrevista, né, os artistas em exposição e hoje ele dele, o antropólogo e arquiteto Lauro Cavalcante, né, que veio aqui, enfim, como vocês, né, nesse dia de chuva, obrigada pela presença de todo mundo. Né? Então, a exposição do Arco aqui inaugurou agora, dia 25 de fevereiro, voou, né? Então, amanhã já é o último dia da exposição, a gente vai tentar fazer um tour também aqui, né, pela exposição aqui do primeiro andar, a gente também vai organizar uma visita para o ateliê, né? Depois vocês vão subir, a gente organiza ali, para quem não conhece o ateliê, para a gente conhecer lá em cima também. Então, os encontros plásticos, eles fazem parte dos encontros da Casa de Petrópolis, né? Que tem encontros das palavras, encontros do som também, e o encontros plásticos, sempre privilegiando os artistas que estão em exposição na casa, eles são idealizados pelo Luiz Átila, né? E a gente convidou o Lauro Cavalcante para estar aqui com ele hoje, comentando a exposição, né? Que é 80 anos do artista, né? Que é uma realização aqui da Casa de Petrópolis, em parceria com a Galeria Patrícia Costa. E o Lauro, ele foi curador da exposição da retrospectiva do Lauro do Átila no Paço Imperial em 2013. E ele também é autor e organizador do livro Quase Tudo, The Never Ending Tour, que está à venda aqui do lado também. Toda a verba arrecadada vai ser em benefício da Casa de Petrópolis. O Lauro Cavalcante, além de diretor do Paço, ele também foi professor da Escola Superior de Desenho Industrial e também é mestre e doutor em Antropologia Social pela UFRJ e atualmente é diretor do Instituto Casa de Roberto Marinho. Obrigada pela presença, Laura, e obrigada pela presença de todos. Também só lembrando que esse encontro tem o apoio do governo federal, governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, na Praça Digital e no Mato Cultural. 2. Meu amigo Átila pediu para eu começar. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou me exercitando para fazer a exposição dos 90 anos. E, bom, falar do Átila é muito fácil e muito difícil. Meu pai, quando você começava um papo mais afetivo, ele tocava violino, né? Porque para meio que desarmar e você não falar muito. Bom, Átila é meu melhor amigo, das raras pessoas que eu sei que, quando eu for demitido de todos os lugares, continuará meu amigo. E eu já admirava o trabalho dele, mas não conhecia muito. E vinha conhecer dos anos 90 para cá, e ele foi, eu acho que, além de um artista singular, excepcional, ele é uma pessoa que tem uma consciência de que algo tem que melhorar para que todos melhorem. E ele tem uma doação, uma capacidade de doação fantástica. E assim que eu assumi o Paço, a Luísa estava lá. Então, você estava lá no Paço? Eu fiz uma comissão para me apoiar e para todo o peso da direção e também um pouco para tirar um despotismo que poderia acontecer. Eu formei uma comissão e era super legal. Era a Heloísa Duarte, Ítalo Campos Fiorito, Lauro, enfim. E teve a primeira reunião, foi legal. Aí o Átila, no final, chegou para mim
falou assim, Laura, vamos encontrar fora daqui, que a gente conversa melhor. E, a partir daí, o Áquila foi um grande motor do Paço Imperial. Eu devo dizer que eu estava nessas missões de antropologia, de me formar em antropologia, então eu tinha me afastado muito de artes plásticas. Eu, no século XVII, fui artista plástico, mas era um artista plástico conceitual, chato, e não acompanhei, por exemplo, eu tinha muita simpatia pela geração 80, pelo Parque Lage, mas eu não conhecia, efetivamente não conhecia. Então, o Áquila, além de me dar força, primeiro eu estava jururu, dizendo que o Paço era pobre. Aí ele falou, pobre? Paço é rico, paga luz, tem água, coisas que no Parque Lage não eram tão frequentes. Então, meu complexo vira-lata já melhorou. E o Áquila, que convidou as pessoas, escolheu-as, e começou uma ação em torno do Paço, que era exatamente uma ação de cidadania artística, cidadania carioca, e para que as coisas melhorassem. E foi absolutamente fundamental, porque eu estava, né, pior do que a Serra de Petrópolis ontem, chovendo muito, fog, russo. Bom, além disso, eu passei a acompanhar o trabalho do Áquila de perto, né? E tive o prazer de fazer algumas exposições menores, uma foi na Vila Paulina, e depois essa exposição, né, do trabalho dele até os 70 anos. E, bom, do Áquila Pessoa, não preciso falar mais muito, porque eu já falei, e vocês todos aqui compartilham, né? Do Áquila, artista plástico, é assim um privilégio conviver com as pinturas dele, porque além de você ficar maravilhado com elas quando você começa a vê-las, elas, cada dia que você olha, você descobre algo novo, algo que te surpreende, algo que você se concentra. E também, quer dizer, o Áquila tem a virtude de se reinventar, mas sem sair do seu estilo de arte. O estilo não é uma palavra boa, não você pode fazer. Então, eu só tenho, enfim, a alegria de poder estar aqui e de compartilhar 30 anos da vida trabalhando com arte. 92. 92, né? 31. E, bom, a outra coisa, a Casa de Petrópolis, né, é outra ação maravilhosa do Áquila, e também com a mesma intenção, né, não só de manter a casa, como ela se tornou algo fundamental para Petrópolis. Eu, assim que ele implantou a Casa de Petrópolis, né, eu era de uma comissão também, foi um prazer ser, e agora acompanho com muito entusiasmo. E, assim, dessa exposição, falar um tiquinho, passar a palavra, eu acho que uma das coisas muito fortes dela é a excelente montagem, né? E o excelente diálogo de uma pintura recente, quase todas são recentes, com uma arquitetura igual, muito expressiva, e é como você conseguir falar, conversar com uma pessoa que fala muito alto, fala muito denso, e é difícil você encaixar. E acho que é uma maravilha, né? Eu aprendi muito com a montagem dessa exposição, e há planos de nós fazermos uma exposição. Posso falar? Pode.
do Acla no Paço Imperial. E a ideia, vendo isso aqui tudo, é fazer uma reprodução do ateliê dele numa sala que tem lá, chama 13 de Maio, onde foi assinada a Lei Áurea, e que é uma sala com um pé direito generoso, e que eu acho que dá para ser ali um espaço de criação. E quem sabe até o arte pintar popular. Né? Eu vou ficar envergonhado sou eu, vou parar de passar a prova. Não, tem. Eu estou aqui com o Lauro, ao meu lado, esse tempo todo. Quando a Luísa na minha frente, é extraordinário, porque nós três atuamos juntos. Né? A Luísa montava as exposições do Paço Carolinas. Então, é uma situação muito, muito tocante. Eu também queria fazer dar crédito ao meu primo, Gregório, que é o responsável pelas montagens e por todas as interferências de design na exposição. E também gostaria de agradecer a minha irmã, meu irmão, meus sobrinhos, meus primos e primas, pela generosidade de abrir essa casa para a comunidade de Petrópolis como um espaço cultural. Quer dizer, aqui é um espaço de criação e reflexão que Petrópolis precisava, e essa casa tem sido muito, muito presente nisso. E tem sido muito dinamizadora do processo, com toda a equipe que trabalha aqui dentro. Né? Então, a família tem muita virtude nisso, né? De terem sido generosos e abrir a casa. E essa exposição foi uma exposição muito pensada, né, durante muito tempo. Esses quadros que estão aqui, eu sempre tive a sensação que eles ficariam muito bem na escala dessa sala, que seria quase uma imersão, né? Quase uma instalação. E esse contraste proposital, né, aqui nas salas douradas, né, entre o meu trabalho e as paredes. Aí eu comecei agora a ver essas paredes com pintura, que eu nunca tinha reparado, e lembrar assim, de pintores do começo do século XX, né, com Bonnard, tem cenas domésticas, assim, cenas de um almoço, tem cenas da mulher se depilando, e no fundo tem papel de parede, só que ele usa o padrão, a estampa do papel de parede, e é como se ele esborrachasse o papel de parede. Né? Então, ele dá uma série de valores de cor, e é isso que está aí. Que eu nunca tinha percebido, eu só percebi à medida que tinha pintura ali. Então, eu acho que a pintura, ela estimula o olhar, né, para outras coisas além dela. E essa convivência do ser humano com a pintura, eu estava vendo, estava Lauro, mais umas pessoas aqui na sala, e acho que eu comentei com a Vânia, como o ser humano combina com pintura. Sabe, você põe esse ser humano na frente de pintura, ele está em casa. E em muitas outras ocasiões, mesmo assim, o ser humano não combina com o automóvel. Não há uma integração entre o ser humano e o automóvel, o ser humano e o elevador. Mas em relação à pintura, é perfeito. Então, eu acho que essa qualidade humana da pintura é que aglutina, prepara e amarra. E também a gente vive num mundo tão apressado, né? E às vezes um pouco agitário, que você tem uma coisa que não é aplicável, não tem. Para que serve esse quadro? Ele serve para ser esse quadro. Não é? Como Jackson Pollock dizia, quando perguntavam o que quer dizer esse seu trabalho, ele dizia: olha para ele, o que está aí. Sabe? Então, essa qualidade desinteressada da pintura, né, faz muito bem a todos nós, né? E nos leva para uma outra, para uma distância do dia a dia, do mundo corriqueiro. E
E também a pintura tem uma qualidade que eu acho importantíssima, que é, e a arte em geral, mas a minha experiência com a pintura, que é uma espécie de organização do afeto, né? Organização da emoção. Então, você no quadro, você põe a sua emoção canalizada para o quadro e, ao mesmo tempo, dialogando com as suas várias partes, né? Quer dizer, a pintura é sempre política, no sentido que, não de política, política dela mesma, quer dizer, política do quadro, né? Onde você está o tempo todo lidando com conflitos e possibilidades, né? E negociando com isso tudo, e negociando com a própria emoção. A pintura começa a ser política e negociadora quando ela invade o retângulo da tela, que é nada tão perfeito, tão bonito, tão equilibrado quanto o retângulo branco, né? Uma tela branca de uma beleza extraordinária, de um equilíbrio extraordinário. Aí você vem, entra com um traço, uma pincelada, interfere e já quebrou aquele equilíbrio, aí você tem que resolver aquele espaço. E isso é uma maneira de lidar com o espaço, de refletir o espaço e de negociar com o espaço. E outra coisa interessante é que toda pintura é geométrica, porque toda pintura... Onde está o Tolino? Porque toda pintura começa a partir do retângulo, quer dizer, da severidade dos limites do próprio quadro, né? Então, isso é um dado para o seu quadro. Então, tem uma coisa da materialidade da pintura, que às vezes a gente esquece, como o tamanho do quadro. Aquele quadro que está na sala, ele só funciona com aquele tamanho. Então, a dimensão do quadro é parte da expressão dele mesmo. Quer dizer, a dimensão do quadro é como a cor, como a composição. Aí tem o tamanho. Quer dizer, a maneira que aquilo é maior ou menor que você, a distância que você tem que ficar daquele quadro, né? Então, isso é um dado expressivo do trabalho. Quer dizer, um quadro grande não é ampliação de um quadro pequeno, nem um quadro pequeno é o resumo, o encolhimento. É a redução. Redução de um quadro grande. Então, essas matérias tão palpitantes, quer dizer, pintura é um assunto muito palpitante, e que a gente vive intensamente, né? E você não vive a pintura só enquanto está pintando. Você vive a pintura enquanto está em casa. Eu aqui com vocês, eu estou pintando. Numa reunião com o Lauro, muitas vezes sai pintura daquela conversa, daquele debate. Então, a pintura, ela reflete muito o mundo. E eu também tenho... eu estou fazendo fisioterapia. E aí, quando você entra, a fisioterapia está num momento confortável e agradável, essa fase interrompida e vem novos exercícios, que volta a dificuldade, mas, ao mesmo tempo, volta a curiosidade, volta a vontade de se exercitar. Então, é muito parecido com a vida, né? Quer dizer, a vida, na verdade, você nunca para a vida. Quer dizer, tem coisas formais, né? Você se aposenta, então parou em relação a determinado trabalho, determinado emprego. Mas a vida continua. E a gente tem que saber lidar com essas questões de uma maneira criativa e artística, né? Quer dizer, propositiva. Então, o artista não precisa de ser artista só para a tela, né? Quer dizer, tem uma ação artística. E essa ação artística acontece, por exemplo, da aula, né? Da aula pode ser uma matéria de arte. Trabalhar com os prêmios na Casa de Petrópolis, estou necessitando como artista, né? Nós estamos criando conhecimento aqui, né? E criando uma nova experiência de como lidar com o bem tombado. Então, a vida é estimulante, exige reflexão e, ao mesmo tempo, paixão e amor, né? Porque no momento que a paixão acaba, fica muito sem graça, né? Então, a gente tem que... E paixão é uma coisa que pode ser estimulada. Quer dizer, você perde a paixão depois de 2 anos. Não, a paixão pode ser estimulada o tempo todo. Ela não existe, ela não é uma situação definitiva que você assina um papel e diz, eu sou apaixonado. Não, você tem que trabalhar isso. Então, eu acho que a arte é interessante que tira da inércia. A arte é um dínamo do mundo, não é?
E, ao mesmo tempo, artes plásticas, em particular, a arte que não se dá no tempo, como a música e o teatro, artes plásticas é muito acessível. As pessoas ficam pensando em preço de quadro, né? Mas você vai ao Museu de Belas Artes, você tem assim, o panorama mais extenso, mais profundo da arte brasileira, né? De graça. Então, você está consumindo aquela arte, passa a ser sua, e não é um objeto que você tem que levar para casa. Então, é muito democrático. Quer dizer, é muito democrático. Houve a ideia, né, de uma leitura meio apressada do Walter Benjamin, de achar a necessidade do múltiplo, né? Mas você pode dividir a obra de arte ou fazendo múltiplos, né, que é muito bom, especialmente se você tem o Pedro Paulo para fazer, como você tem um museu, né? Quer dizer, a quantidade de gente que vê uma obra no museu e que pode ver grátis é enorme. Então, as artes plásticas são democráticas. Qualquer pessoa vê o quadro com a sua própria interpretação, mas tecnicamente parado, numa época que tudo mexe, né? Na época que você tem videogame, tem televisão, imagem que mexe, mais movimento, você tem um quadro que está parado te esperando. Aí, se você vai embora e volta, ele continua lá te esperando. Quer dizer, objetivamente não houve mudança, a mudança é subjetiva pelo próprio espectador. Então, eu estou muito feliz de morar em Petrópolis, de estar com a minha companheira Vânia, de estar aqui na Casa de Petrópolis, agora onde eu tenho ateliê, e de poder ser útil para a cidade, né? Ser útil para a comunidade. E de ter companheiros de trabalho tão bons como Natália, Lília, né? E a minha filha Esther, que chegou agora. Só, bom, escrever sobre o Acre, por falar sobre o Acre, é muito difícil, porque ele se define tão bem e fala tão bem que você tem o risco de virar um mero repórter, mas que é uma coisa muito boa. Esse aspecto, né, de transcendência e de abertura para o espectador, para o público, eu acho que especialmente, quer dizer, eu estou falando na condição de uma pessoa que tem o privilégio de conviver em casa com alguns trabalhos do Acre. E é impressionante assim como a cada dia, sem estar procurando, eu encontro outro quadro. Seja num detalhe, seja no todo. Então, ele é especialmente propício a esse mergulho sem repetição, né? Mergulho espontâneo. Eu estou me lembrando de duas histórias. Uma, estávamos conversando aí na outra sala sobre Bonnard, e houve uma história linda contada, que eu não vou recontar, que eu não vou saber tão bem, mas de uma pessoa que, numa exposição dele, elogiou pela exposição, pelo quadro, e no quadro haviam cavalos verdes. Então, essa pessoa disse, olha, essa tela é magnífica, pena os cavalos serem verdes. Ao que ele respondeu, não é cavalo, é pintura. A Bonnard, é curioso, estou organizando uma exposição sobre a Maria Leontina, o curador é o Alexandre da Costa, mas então e a coleção de Lélia Perifrota, que é
importantíssima, e Lélia, é bom que eu mencione aqui, é uma pessoa fundamental no reconhecimento do artista popular enquanto indivíduo e enquanto artista. Na ponto que se interessava sobre a história de vida, levantava a história de vida e deu um estatuto que não tinha, eram considerados meros artesãos. Então, eu estou com o privilégio de estar mergulhado com João Emanuel, que é o curador da exposição, e é lindo também que são dois filhos únicos que passaram a infância juntos e cuja madrinha de um é a mãe de outro, se reencontraram, convidados por outro filho único, para fazer essa exposição. Então, eu tenho lido muito, 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 muito. É uma imersão boa. Porque eu acho que a função de uma pessoa que organiza, primeiro, eu acho que é um horror curador onipresente. Se você chega numa exposição e o que você nota é o discurso do curador, eu acho que a exposição é fraca. Eu acho que o artista não precisa de ninguém que fale por ele. E você não precisa demonstrar teorias a partir de trabalhos de arte, né? Você pode explicar a teoria na teoria, mas respeitar essa autonomia. Mas duas coisas. Uma que é muito bom é você sentir que você tem alguma importância em colocar a luz em artistas que não estão sendo tão olhados e que não estão tão bem iluminados. Eu acho que o caso da Maria Leontina é um desses, né? Ela tem uma dimensão que ainda não foi exatamente avaliada. E eu, ao ler, né, e conversar com a Alexandre sobre a Maria Leontina, ela escreve que um quadro dela, para ela, nunca está acabado, assim como uma exposição também não está. E aí ela cita o Bonnard, que o Bonnard visitava as próprias exposições, sempre com pincel no bolso, e alguns pigmentos, se ele quisesse mexer em alguma coisa. Né? Ele levava um amigo para distrair o guarda. Então, eu acho que a questão que o Átila também estava levantando, que foi fortíssima a atuação dele, é na formação de artistas, na formação de outras pessoas. Aqui em Petrópolis, com a AMA Centro Histórico, né, que eu tive o prazer de poder participar, porque eram amigos e simpatizantes, era alguma coisa assim. Eu era simpatizante, morava na fazenda inglesa. Mas o esforço que ele empreende na própria obra e que se junta à arte. Uma não é empecilho para a outra. Eu acho isso admirável. E a generosidade, né, também, generosidade visual, de empenho no próprio trabalho, da formação de pessoas. E isso não arrefece com a idade, né? Tem sido cada vez, mantém o seu próprio ritmo. Bom, eu vou te passar a palavra e daqui a pouco a gente pode receber perguntas. Passar para a plateia. Dando prosseguimento a essa que Laura está falando sobre ensino de arte, meu pai foi arquiteto, também pintor e professor. E tinha uma frase ótima: a arte não se ensina, se convive. Então, se você propiciar convivência com a arte, você vê as pessoas ampliando horizontes. Quer dizer, essa ideia que você tem que dar para o povo, entre aspas, obras com repertório muito pequeno para ser compreendida, é uma bobagem. Porque exatamente a pessoa que não tem experiência, muitas vezes as pessoas que não têm
preconceito em relação à arte, porque nunca tivesse esse conceito de arte, começa a formar critérios de julgamento da obra de arte. Isso aconteceu muitas vezes na minha casa. Acontece muito com o moldureiro, por exemplo, que é um marceneiro, né? Ele, de repente, começa a ter critérios. Tinha um rapaz pedreiro que ia muito lá em casa, e de vez em quando ele passava assim na TV e dizia: esse é bom, hein? Sabe? Então, quer dizer, ele tinha critérios. Tinha aquele que ele achava bom, tinha outros que não achavam bom. Então, acho que propiciar convivência com arte é muito importante para criar possibilidades e qualidades humanas nas pessoas. Então, eu acho que esse momento que nós vivemos, que nós voltamos a respirar, é um momento muito importante para a gente aproveitar o fôlego e mergulhar na arte. E isso é bom para quem é artista, para quem não é. E uma pessoa o espectador que recria a obra, como o Lauro estava falando, né? Quer dizer, cada dia ele recria uma obra a partir daquela. Quer dizer, ele está sendo artista. Então, todos nós aqui somos artistas. Então, é isso. E vamos passar a palavra para a plateia. É sábio. Como o microfone está com problema, eu vou pedir para quem for falar um pouco mais alto para a gente poder também contemplar o pessoal que tem em casa poder ouvir. Não, é só uma pequena observação que você falou há pouco, né? Que arte, inclusive as pessoas que não têm nenhum contato com a arte, de repente, me aconteceu o seguinte: outro dia, deixei o carro na garagem, e não tinha desligado quando eu entreguei para o guardador eu pergunto sobre. Aí, quando ele entregou o carro, ele disse: esse é bom, é italiano? Eu disse que não, é um austríaco. Está falando de música. Que você estava ouvindo no carro? Aí, eu disse que não, é austríaco. Eu disse: qual é o nome dele? Ele disse: Mozart. Esse é bom, esse austríaco é bom. Eu não tenho ideia nenhuma, né? Mas, viu que era faculdade. Claro, claro. Eu queria continuar esse papo, exatamente isso, porque isso me encanta, isso que você falou. Eu já conhecia essa frase do seu pai, que convive, né? Que mesmo as pessoas que não têm educação formal, elas têm sensibilidades. E é essa sensibilidade que faz com que alguém que nunca soube quem era Mozart ouça e adore, que nunca ouviu falar de um pintor famoso, né? E, de repente, vê um quadro e entra em êxtase, né? E eu acho que essa questão da convivência é que é fundamental e que eu espero que, nesses novos tempos, no novo tempo, né? Que a gente possa conviver muito mais com arte, porque até bem pouco tempo atrás dava assim a sensação da gente... Dava medo. Né? Dava medo. Então, que bom que a gente está podendo conviver com a sua arte, que é nossa também. Isso. Agora você falou também, arte é totalmente democrática. Eu acho que precisa, sem limites, né? Então, hoje em dia, eu fico muito preocupado com a ameaça que tem no mundo das democracias, né? Porque hoje das democracias, como e 80% da população mundial já vive em regimes que não são democráticos. Então, nessa sequência de pensamento, é uma tremenda ameaça para nós.
arte, quer dizer, a experiência que se tem, que a arte se dá em período de liberdade, né? Quer dizer, o período entre guerras na Alemanha foi um dos períodos mais ricos em arte, né? Um período que a Alemanha estava com dificuldades imensas, né, financeiras, de trabalho, mas tinha liberdade. E aí fertilizou uma arte que até hoje nos influencia, né? Então, acho que é muito importante liberdade para a arte, ou encontrar espaços de liberdade, como aconteceu durante a ditadura no Brasil, né? Que aconteceu o Cinema Novo, aconteceu a pop arte brasileira, que era muito engajada politicamente, era de Sica. Então, eles conseguiram criar um espaço de liberdade, e muitos trabalhando com metáfora, né? Mas o ideal é que a gente não precise de usar metáfora, né? Que a gente possa falar usar o discurso principal, né? Nós visitamos a Via de Abreu, visitamos vários museus em Hong Kong e em Shanghai e Pequim. Então, eles têm fantásticos museus, né? Principalmente a história apresentada e tal, mas também uma certa liberdade que se sente nos museus de Hong Kong. Agora deve ter mudado um pouco, né? Porque tudo é filtrado, né? Tudo é filtrado. E assim foi no Hitler, foi em todas as ditaduras. E hoje está na Rússia também, né? Sempre aquele que traduz alguma mensagem que combina com o regime. Realmente eu. Não, com certeza. Desculpa. Mas, por outro lado, né, a arte ela desafia o ditador, né? E muitas vezes o censor não alcança toda a dimensão que a arte tem, porque a arte não tem dono, nem o autor é dono, né? O espectador ele enxerga coisas que jamais um censor pode censurar. Então, eu acho que o cultivo e a convivência proporcionada pelo Scatu no ambiente formal da arte para a população em geral, tá? Na realidade, é uma atitude libertadora e revolucionária, né? Em qualquer contexto. Isso pode ser nas ditaduras europeias, ou na China, ou até mesmo nos ambientes das ditaduras africanas, que a gente até conhece pouco, né? A arte é uma liberdade. Eu acho que o que vai influenciar mais é a emoção. Tá? Porque, principalmente, com a arte mais formal, mais acadêmica, você tem uma acessibilidade maior à compreensão do quadro. Mas na arte, com a arte abstrata, contemporânea, geométrica, é uma questão principalmente de emoção, né? E de você definir dentro de você o que aquilo está te comovendo, o que aquilo está te comovendo, e você interpretar aquela emoção e, a partir daí, você determinar a obra de arte como boa. E essa emoção vai fazer com que a obra seja boa para você, como espectador. Luciano, eu estou me lembrando, eu já lhe passo a palavra, só rápido. Uma amiga foi com os netos na Casa Roberto Marinho, estudei uma exposição que era abstração informal e geométrica. E aí um dos netos era um adolescente assim, bem esperto, tocava violão muito bem, já sabia e tudo. Aí ele olhou para um certo desprezo para um quadro e falou: "Isso eu pinto". Eu falei: "Então pinta, porque sua avó vai ficar rica". Ao interior que menciona a questão da emoção. E, fazendo um breve link, igual comentou no início da fala dele, que desde 92 está muito próximo da obra do Luiz Arthur.
eu sou veterano nisso, porque a primeira vez que eu vi um quadro Áquila foi no início dos anos 70, em Brasília, na casa de um amigo comum, Paulo Júnior, e a questão da emoção. Naquele momento, eu estava conhecendo Áquila, eu era muito jovem, ele também, todo mundo era jovem, e a emoção de ver esse quadro foi de tal ordem que eu, 50 anos depois, posso descrevê-lo em detalhe. Portanto, ali não contava nenhum aspecto, é um pintor importante, é um pintor conhecido, nada. Eu vi aquele espaço, né, determinado pela pintura dele, e isso falou comigo, como, usando as palavras anteriores. Aquilo se arrumou dentro de mim e jamais se afastou. E isso me leva a uma outra coisa. A arte, como se sabe, as artes plásticas, né? A pintura é uma arte não verbal, né? Quer dizer, então a gente está gastando aqui um monte de palavras, tudo, seguindo o mandamento bíblico, né? Do início ao verbo, mas vamos tratar desse verbo um pouco. Eu acho que o que pode nos auxiliar, talvez, a se aproximar ainda mais da emoção de uma obra de arte não verbal, no caso do quadro, quando a gente tem a rara oportunidade, como hoje aqui, de ter o autor, o pintor, à nossa disposição, tentar explorar um pouco da crônica. A crônica que eu chamo é a crônica que modelou a cabeça desse artista, desse criador. Então, eu pessoalmente, tenho 3 perguntas assim, para ir e voltar. Assim. Não. Eu perguntaria ao Áquila, um pintor do seu coração. Bonar. Mati, Bonar. Um músico. Vila-Lobos. E um escritor. Escritor ou poeta? O poeta é Chico Alvim. Um escritor... Brasiliano. Agora, eu vou dizer por que eu perguntei isso. Eu perguntei isso, é uma espécie de uma coisa que o Laura mencionou, que a gente pode ser um repórter. Eu me comportei como um repórter. Mas porque eu acho que um pouco a gente pescar essas preferências pessoais de um artista, elas são capazes de indicar também um pouco os caminhos que talvez a cabeça criativa dele percorra cotidianamente. E isso pode ser, não definitivo, mas ser uma boa entrada para que a gente possa contemplar a sua obra, o seu quadro, que está ali quieto, mas quieto quase que um insulto à pintura, porque ela grita aos nossos. É isso que eu queria dizer. Estou muito tocado pelas suas palavras. Eu tive uma questão de emoção gravíssima com a Lúcia Laguna. Eu conhecia mal o trabalho dela, que é uma pintora contemporânea. Eu conhecia mal o trabalho da Lúcia Laguna e não conhecia a Lúcia Laguna. Aí eu fui no Museu Mar, lá no Rio, e tinha uma exposição da Lúcia Laguna. Era de uma sabedoria pictórica tão extraordinária, eu fiquei tão abalado com essa exposição que eu passei 2 semanas sem conseguir pintar. Porque na minha frente ficava a Lúcia Laguna. Então, são momentos muito grandes. Aí, repetindo o Otávio Paz, que eu já devo ter citado para vocês, o Otávio Paz dizia: o ser humano só é inteiro na paixão e na poesia. O resto do tempo está sempre dividido. Então, quer dizer, no caso da Lúcia Laguna, que é uma pessoa que eu não conheço, só conheço o trabalho, foi como uma paixão mesmo. Eu fiquei completamente inteiro apaixonado. Mas ela é maravilhosa. Obrigado, Rosa. Você também ficou apaixonada? Estou apaixonada. Outra coisa que eu queria dizer é que a gente aqui tem presente nessa sala a Diana Iliesco, que nós temos a sorte de ter uma pessoa que é artista, uma formuladora cultural,
e secretária de Cultura do município, que assim, ela devia ser secretária de Cultura do mundo. Voltando para a pintura, Voltando para a pintura. Uma coisa que é interessante, eu acho que as pessoas sabem, mas Átila pinta ouvindo música. Não é? Ele pinta ouvindo. Então, de um certo modo, algo não verbal também se insere numa outra expressão não verbal. E o que eu também são duas coisas. Uma é que o Átila fala que, às vezes, o quadro trabalha de noite. Né? Que ele chega num ponto que ele para, mas o quadro trabalha. E um outro personagem, quase Nelson Rodrigues, é o quadro assassino. É o quadro que te põe encurralado, né? E que opção ir. E ele diz que muitos dos preferidos dele foram assassinos.